Vamos bater palmas para We can clap our hands o profeta. for prophet. Amen. E também para Deus. And we can clap our hands for God. Amen. Thank you, Jesus. The Bible says, E a Bíblia diz: panorayirwa mwana wa mambo onde o filho do rei é repreendido, muranda terera. o escravo deve escutar. Amen. Amém. Because Porque the counsel o conselho which is given to the que é son dado of a king ao filho de um rei is different to the counsel é diferente com o conselho which is given to que é the dado servant. a um escravo. Because a king Porque o rei is to inherit the kingdom, é para herdar o reino and the son of a slave e o filho do escravo is to inherit slavery. é para herdar a escravatura. So their counsel is different. Então os conselhos são diferentes. If you have ears, Se você tem ouvido, hear ouça what the Spirit of the Lord o que o says Espírito do Senhor diz to the church. para a igreja. Palmas para Deus Amém. as you sit down. Enquanto tomamos nosso assento. Hallelujah. Amém. Very beautiful evening to you. Noite maravilhosa para todos vós. Não bateram palmas para mim. Bate palmas. Amém. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. Thank you so much. Muito obrigado. God bless you. God Deus te loves you. abençoe. Deus te ama. Amen. Amém. Não que quero muito ser. Not because I want. Não. No. Well, I deserve, but Amém. it's not good. We want it too much. Não é porque gostamos muito de ser. Let's go back to where we were on Wednesday. Voltemos para onde estávamos na quarta-feira. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. Is there somebody who is being helped by the word of God? Alguém está sendo ajudado com a palavra de Deus? What are the fruits Quais são os frutos of the word of God? da palavra de Deus? Because when a child eats, Porque quando a criança come, the child grows. a criança cresce. There is a body Há um corpo, growth o crescimento do corpo which is manifest, que é manifestado, that people can see that this child que as pessoas conseguem ver que essa criança is being fed. está sendo alimentada. And the kind of food E o tipo de comida a child eats que a criança come in their house, na casa dele, inside dentro, closed doors, portas fechadas, is manifested é manifestada outside fora, where there are people onde que tem pessoas who can see. que conseguem ver. Amém? We don't see the food, Não conseguimos ver a comida, but we see the appearance mas vemos a aparência that this child que essa criança tem kwashiorkor. tem com a choca. It's a sign É of sinal malnutrition. de malnutrição. But we can see this child Mas conseguimos ver que essa criança is strong, is being fed. está bem alimentado. This child Essa criança is being given banho. está a ser dado banho. It's seen outside. É visível por But fora. no one can bring a child outside and say, "Ei, já estou a tomar banho, meu filho. Mas ninguém que diz estou a dar banho minha criança fora. Já estou a dar e papa." I'm not giving porridge. Todos ver. All of you see. No. Não. But there are things that are done inside. Mas são coisas feitas dentro. Much the same, we are children being fed the word of God, Assim mesmo nós somos crianças sendo alimentados com a palavra de Deus. which is the food that makes our spirits to grow. Que é o alimento que faz crescer o nosso espírito. The things of God are not seen in the bodily growth now, As coisas de Deus não são vistas no crescimento but it corporal, is seen in the spiritual growth. mas é visto no crescimento espiritual. And spiritual growth E o crescimento is espiritual not personal testimony, não é testemunho pessoal, where I stand up and say I am spiritual, onde que eu levanto e digo eu sou espiritual. but it's a thing Mas é uma coisa that can be seen. que é visível. When Saul was anointed, Quando Saul foi when ungido, he met Samuel, quando encontrou com Samuel, he did not say I am a prophet, ele não disse que eu sou um profeta, but they said is now Saul a prophet, mas disseram Saul já é profeta, because he was acting like a prophet. porque ele já estava a agir como um profeta. He was fed by a Ele prophet. foi alimentado por um profeta. Amém. Thank you, Lord. People could see a prophet Pessoas conseguiam ver um profeta. Amém. in Saul. Em Saul. Amém. What can you show us O que você pode nos mostrar
Not your physical growth, Não o seu crescimento físico, but your Mas- spiritual confession. a sua confissão espiritual. Amém. Your spiritual reaction. A sua reação espiritual. There is a physical reaction. Tem reação física There is a spiritual e reaction. tem reação espiritual. Amém. A spiritual reaction A reação espiritual knows how to analyze sabe como analisar and how e como to react reagir and to bring forth a point. e tirar um ponto. But a physical, Mas o físico, dobre as terminar mãos. aqui mesmo. Vamos terminar aqui. We'll finish this here. That's lack of what? Isso é falta do quê? Spirit. Espírito. Amém. Lázaro, If I want to see your growth, se eu quero ver o seu crescimento, what can I say o que eu posso dizer? that Lazarus has grown? Que Lázaro já Não, cresceu. não precisa. Não quero abrir o microfone. Huh? Amém. What can I say? O que eu posso dizer? Success. Success. When people see you out there, Quando pessoas te vê lá fora, they say, surely dizem na verdade, this one este aqui is like Christ. é como Cristo. Is it because you tell them? Será que é porque você fala para Is eles? it because they see you holding a Bible? É porque eles te veem a segurar a Bíblia? Is it that when you are living, say, hey, toda a zona já Será que quando você chegou está a lá, hora? você diz, ei, deu a hora. Igreja, até 17 I'm going horas. to church, I'm going to church. Nossa igreja termina 18 Our church até finishes at 18 horas. 6 until 6. And when you're coming back, hey, já E estou a quando você está a voltar voltar, da igreja. hey, I'm coming from church. Or people have to see your works. Ou pessoas devem ver as suas obras. Amém. The works, they testify Obras testemunham better than the mouth. melhor que a boca. Works, Obras, they describe elas descrevem better than personal testimony. melhor que o testemunho pessoal. Amém. Alguém está aprendendo? Is someone learning? Amém. Diga, papai, isso é sabedoria. Papai, essa é sabedoria. Aleluia. Amém. Verse 17, Versículo 17. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Verse 18. Therefore, as by the sins of one, judgment came upon all the men to condemnation, even so, by the righteousness of the free gift, came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one man shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Yes. Oh, My palavra God. de Deus, Shanima. Amém. Palavra de Deus, Shanima. The word of God is so good. Aleluia. Amém. Pode ler. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 17. Porque, se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18. Portanto, assim como por um só pecado veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Versículo 20. Sobreveio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse,
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Onde o pecado abundou, superabundou. A graça. Ai. Amém. Amém. É português esse. Amém. Esse não é nossa língua. One day, Dia. português Português não é nossa língua. is not our language. We have a conference here. Tínhamos conferência aqui. And I'm coming from home. We're staying here. E eu estava a sair de casa, vivíamos aqui. I had the team, the protocol, Mata Mr. Kasamba, Estava com protocolo, malta Mr. Kenan, Malta Kenan, todos. all the team. And the cars were like this. E os carros estavam em fila. And E just by this corner here, aqui no Na canto bomba. aqui na bomba, na bomba, there was police. tinha polícia. Normally there is police. Normalmente tem polícia aí. So there was police. Então tinha polícia. So they stopped me. Eles me pararam. So I stopped. Eu parei. Não brinca com português. Don't play with Portuguese. So I stopped. Então eu parei. So the policewoman came. Uma policial So saiu. you know what this protocol do? Sabem o que protocolo fazem? They exaggerate. Exageram. They overprotect. Protegem demais. So they just pew, outros à frente, outros atrás. Others they went by the side and And with their ahead. suits, with E everything. com o fato deles e tudo. They came, they're just like this. Saíram, já estavam assim. Like their suits are not fitting. Parece que o casaco deles não está a servir bem. And the policewoman was now afraid. E aquela policial já estava com medo. So she talked to me. Ela falou com o apóstolo. Quem são esses? Who are these people? So I wanted to say, Então o apóstolo queria dizer. são meus They guarda-costas. are my bodyguards. Eu queria dizer isso. I wanted to say that. So I don't know. So I said, Então eu disse. são minha guarda-fato. Jesus! So he said, huh? A polícia disse, ah! And I repeated, Eu repeti. são minha guarda-fato. Só minha guarda-fato. He said, okay, pastor. Disse, okay, just go. Que surpresa. Surpresa. So I remembered later. Então lembrei depois. Because she didn't ask for anything. Porque ela não pediu nada. Says, huh? Ela só disse, ah? I said, são minhas Eu disse, só guarda-fatos. minhas guarda-fato. He says, okay, passa. Pessoa aqui tem pessoa guarda-fato. Como vai ele parar? So I thought later, I said, Depois eu pensei, posso voltar? can I go back? E conferência aqui já tinha começado. And the conference is already begun. I said, não sei. Eu disse, exato. Para corrigir. Yeah. São meus guarda-fatos. Não, guarda-costas. Para ir corrigir. Bodyguards. Não briga com português. Don't play with Portuguese. É língua emprestada. Estou mentindo? Am I lying? Nada. Na mata aí chega a filha, né? A tirar até a próxima semana. Até eu não me entendi mesmo. I didn't even understand myself. Não sei. Não sei. Por isso eu queria voltar. That's why I wanted to go back. Eu queria voltar para dizer, I wanted to go back to say, são guarda-costas. they are my bodyguards. Porque como pessoa vai ser guarda-fatos? Because how can a person be a wardrobe? Não, aqui a conferência já tinha começado. The conference had already begun here. Se eu voltar, If I had gone back, todos iam the whole team would go back with me. voltar comigo. Então eu disse, não sei lá. Todos guarda-fato iam voltar. All right.
Palavra de Deus. Já diramos, né? A igreja anima, né? Ok. I always Eu sempre speak and teach people falo e ensino as pessoas that que you are a beginning of a generation. você é o começo de uma geração. Huh? Amém? Doesn't matter it's a baby like this one. Não importa se é um bebê como este, There was a time Havia I tempo. was like this one. que eu era assim como ele. There was a time all of us Havia tempo que todos nós we were like this one. éramos assim como ele. And we were called children. Éramos chamados de crianças. But as time grew on, Mas enquanto o tempo passou, we matured into adults. nós crescemos a ser adultos. Now Agora, I have maternal aid. tem Malta na Leite, It's a generation. é uma geração. Maternal aid, Malta Pastora na Leite, Jate, Mata, they now have Amazia. Malta Amásia, It's another é generation. outra geração. And as we are still living, Enquanto ainda estamos vivos, Mata Amazia, Malta Amásia they'll bring another vão generation. trazer outra geração. Every person Cada pessoa is the beginning é o princípio of a de generation. uma geração. Amém? I want you to get it right. Eu quero que você entenda bem. Every person Cada pessoa is a beginning of a people. é o princípio de um povo. Amém? Jacob was the beginning of a people. Jacó foi o princípio de um povo. Isaac was the beginning of a Isaac people. foi o princípio de um Esau povo. was the beginning of a Esaú foi um people. princípio de um povo. Abraham was the beginning of a people. Abraão foi um princípio de um povo. Princípio. Adão Was the beginning foi of um a princípio people. de um povo. Amém? It depends on how the beginner Depende em como quem começa. begins. Começa. Amém? Huh? Amém? It depends on how the Depende beginner em como quem começa. begins. Começa. Hallelujah. Amém? Many beginners, Muitos que começam, they fail to begin a legacy, eles falham começar um legado, but they leave a destruction, a curse. mas deixam uma destruição, uma maldição. Amém? We are not called to be a people Não somos chamados a ser um povo that future generations que as gerações futuras will ask, vão perguntar, but why? mas por quê? Amém? But why? Mas por quê? But we are supposed to be a people Mas devemos ser pessoas in which future generations na qual as gerações futuras will speak about us. vão falar sobre nós. We had Que our grandmother. ou tínhamos nossa avó, She was called Prophet Hannah. era chamada profeta Hannah. We had, Nós ouvimos, we read, nós lemos, we saw vimos what she did. o que ela fez. Because what we are doing Porque o now que estamos a fazer agora is being recorded. está sendo gravado. Amém? This is a history in writing. Essa é uma história sendo escrita. Amém? This is a history Essa é uma história that shall be learnt by generations to come. que será estudada por gerações por vir. We had our prophet, Nós tínhamos nossa profeta. our great grandmother Tínhamos nossa ancestral, nossa avó. was a great prophet of Era uma God. grande profeta de Deus. There was a time that she prayed Havia tempo que ela orou and people were healed. e pessoas foram curadas. Stomachs were open. Barrigas foram abertas. Sand was above water. Areia ficou em cima da água. And generations E gerações will talk about their great grandmother vão falar da bisavó dele. who began a Que generation. começou uma geração. Amém. Amém. But we have a people Mas temos pessoas who are not concerned que não estão preocupados about the generations to come. sobre as gerações vindouras. Your failure As suas falhas will not affect you individually. não vão afetar você It individualmente. will affect your children Vão afetar os seus filhos. is the same Assim to your como grandchildren, os seus netos. the same to your great Também os unto seus the generations bisnetos to até come. as gerações por vir. Amém. The time to put things in order O tempo para colocar as coisas em ordem is now. é agora. Amém. Is now. É agora. This is the time Esse é o tempo that people who have the Spirit of God que pessoas que têm o Espírito de Deus have to labor devem trabalhar that they will write a legacy, para que possam escrever um legado, a history, a história, because the Word of God, porque a palavra de Deus, this is history isso é uma história which is alive. que está viva.
Amém. Yeah. There is history which is dead, Tem história morta which has no life. que não tem vida. But this is history Mas essa é uma história which is in the present que está no and presente in the e future. no futuro. Amém. It's a life lived É uma vida vivida. by people who were before As us. pessoas que estavam antes de nós. And what we are E o spiritually que somos espiritualmente is being determined está sendo determinado by the actions pelas ações of the people das pessoas who were before que us. estavam antes de nós. Prophet was talking about O profeta Abraham. estava a falar de Abraão. He was before Ele us. estava antes de nós. He was a man of faith. Ele era um homem de He fé. had us. Ele tinha nós. And I'm talking about Adam. Estou a falar de Adão. He was before Ele us. estava antes de He nós. failed Ele falhou and he brought sin. e trouxe o pecado. Amém. Yeah. Everyone who lives on this earth Todos que vivem nessa terra is writing a history. estão a escrever uma história. Amém. Amém. There is these young boys, Tem esses jovens, those two Nigerians, you know them, aqueles dois nigerianos, aqueles, aqui em Popo. Aki and Popo. One day, Um dia, their father o pai deles, was the other one who died. aquele outro que morreu. Aquele outro aqui falava English Amém. muito. He used to speak English. Chiwetalo. Amém. That one who died. Aquele que morreu. So he met his old-time school friend Encontrou com um amigo dele do tempo da escola. driving a jeep, Estava a conduzir um jeep, living in a predio, a viver num prédio. a lot of workers, Muitos trabalhadores. and a skin E sabe, pele of a person de who pessoa eats well que come bem, is sin. nota-se. You don't talk what you eat. Você não fala o que você come. If you eat chocolate, Se você come chocolate, we see it in your skin. conseguimos ver através da sua pele. Estou mentindo. Okay. What's the purpose of chocolate? Qual é o propósito de chocolate? Pele. Skin. Yes. We see it in your skin. Conseguimos ver pela sua pele. So, his old-time school friend, Então, o colega dele dos tempos da escola he meets him, encontrou com ele. and he is with his child. E ele estava com o filho. And he said to his child, E ele falou para o filho: this one esse is my school friend. era meu amigo da escola. We esse. used to sit together. Sentávamos juntos. We used to play together. Brincávamos juntos. Ok. And he said, Papa, Ele disse: why? papá, por quê? Papa, why? Papá, por He quê? says, why what? He Disse: por quê o quê? says, you say this is your friend. Você está falando esse é seu amigo. He says, he was trying to boast. O pai estava a tentar se orgulhar. Don't boast with what doesn't belong to Não you. se orgulha com coisa que não te pertence. He was trying to boast. Ele estava a tentar se orgulhar. He says, Papa, Ele disse: papá, when your friend was making money, quando seu amigo estava a fazer dinheiro, what were you doing, você estava a Papa? fazer o quê, papá? When your friend was learning, Quando seu amigo estava a aprender, Papa, where were you? papá, você estava onde? When he was building, you say it is your friend, Você está dizendo esse é seu amigo? with this big house. Com essa casa grande, He says, we were sitting together. disse: sentávamos juntos. Says, where were you, Ele disse: Papa? você estava onde, papá? We don't have to hear those questions from our children. Não devemos ouvir essas perguntas dos nossos filhos. One day when they ask us, Um dia, quando nos perguntarem: Papa, papá, when others were doing this, quando outros estavam a fazer isso, where were you? você estava onde? Where were you? Estava onde? When others are running around thinking and doing Outros já this, correr em volta a pensar em coisas. what are you doing? Você a fazer o quê? When others are living like slaves, Quando outros estavam a viver como escravos, not because they don't have money, não porque não tinham dinheiro, but because they have a vision to mas accomplish. porque têm uma visão por cumprir. And you are E você está spending your money. a gastar o seu dinheiro. Minha filha, parabéns. My daughter, congratulations. Você. É você que disse que quer ir comprar nos bilhetes. É você. É ela She's the one. na Prophet's birthday.
Sim, Pastor Mika me disse ontem. Pastor Mika told me Sua yesterday. empresa já está. Your company is done already. Palmas para ela. Amen. Who can clap our hands for her? Aleluia. Amen. Ah, homem morro. Aplaude. Amen. Não é empresa de vender tomate. It's not things of selling tomatoes, no. É empresa It's a company de vender of selling bilhetes da viagem. tickets to travel. Não mais bombo. Not bus, airplane. Wow. Amen. Beira Portugal, beira Inglaterra, Portugal, beira to England. Aleluia. Wow. Amen. Parabéns, filha. Congratulations, my daughter. The report came. O relatório chegou. Amém. Aleluia. Amém. Amém. She is now an agência da viagem. Ela já tem uma empresa de agenciamento de viagens. Aleluia. Amém. So if you want to fly, talk to her. Então, se você quer subir voo, é só falar com ela. She will organize everything for you. Vai organizar tudo para você. Amém. But somebody Mas alguém who is sitting to her que right, está sentado à direita dela to her left, e à esquerda dela não está a fazer nada. is doing nothing. Back, front, Atrás, à não frente, está a fazer they nada. are doing nothing. The time, my O tempo, daughter, minha filha, is now. é agora. Amém. Amém. It is É now. agora. Amém. É uma mulher, She's a woman. perdeu o marido, né? You lost Que your perdeu o husband. marido, que tem crianças. She has children. Single mother. É mãe solteira. But we have single mothers Mas temos mães solteiras who are crying. que estão a chorar. I am a single mother. Eu sou uma mãe solteira. Aleluia. Amém. They are seeing Estão a ver being single sendo solteiras as a limitation. como uma limitação. Amém. Hallelujah. Amém. You know, that's not a small company. Sabe, não é It's empresa not a small pequena. business, in fact. Não é um negócio pequeno. Because it will connect you to every airline all over the world. Porque vai te conectar em toda a linha aérea de todo mundo. That's a big vision. É uma grande visão. Amém. Amém. I saw Eu vi the alvará. o alvará. Parabéns, filha. Congratulations, my daughter. Amém. Amen. Amém. Nenhasha, it is possible. É possível, Ninhasha. Amém. Dina, it is possible. Diná, é possível. Success, it is possible. Success é possível. Amém. It is possible. É possível. Amém. That our children Que os nossos filhos one day will not ask us, Papa. um dia não nos questionar, papá, Mamá. mamá. You said close to this one in Você church. disse que sentava ao lado desse na igreja. Era minha amiga na igreja. This esse. one was my friend in church. Don't boast Não se orgulha with what is not yours. com coisa que não é sua. Amém. We used to sit on the same sofa. Sentávamos no mesmo sofá. Esse de sentar perto. This of Deixa. sitting close, leave Where this. were you? Estava onde? Where were you? Estava onde? Yeah. Hallelujah. Amém. The time is now. O tempo é agora. Why am I talking this? Por que estou a falar isso? God did not make us to be sinners. Deus não nos fez para sermos pecadores. Amém. Neither God did not make the generations to come to E be poor. Deus nem fez as gerações vindouras para serem pobres. Amém. Generations to come after you. As gerações que vêm depois de você. But Mas you now você agora are the determination é a determinação of whether de the next generations a geração que vem will be left or right, será à esquerda ou direita, poor or rich. pobre ou rico. Amém. Hallelujah. Amém.
Your failure today A sua falha hoje is a failure of generations, my daughter. é falha de gerações. Amém. Your success today O seu sucesso hoje is a success of people é o sucesso de pessoas to come. por vir. Amém. The Bible is talking about sin, A Bíblia está a falar do pecado, which is a consequence, que é consequência, which is a result. que é resultado. Everything Tudo has a result. tem um resultado. Amém. Bad planning Planear mal has results. tem resultados. Good planning Planear bem has results. tem resultados. Adam is created. Adão foi criado. We speak about this every time. Falamos disso sempre. Given dominion and power Foi dado domínio e poder and authority e autoridade to manage para gerir and benefit. e beneficiar-se. Amém. The Bible says money belongs to God. It's not our money. A Bíblia diz que dinheiro pertence a Deus, não é nosso But He dinheiro. gives us that we enjoy it at the same time it belongs to Him. Mas Ele nos dá para desfrutarmos enquanto ao mesmo tempo pertence a Ele. If He gives us the right to manage, Se Ele nos dá o direito de gerir, in the right of managing, there is a right of enjoying. na gestão certa também tem o direito de desfrutar. But at the same time, knowing that this money belongs to Mas ao God. mesmo tempo sabendo que esse dinheiro pertence a Deus. But because God has chosen us, Mas porque Deus nos He escolheu, has given us the power Ele nos deu o poder to make decisions para which tomar decisões benefit us. que nos beneficiam. Amém. In what He has given us, Naquilo que Ele nos deu, which is His. que é dele. Amém. The garden was of God. O jardim era de Deus. Authority was of God. A autoridade era de Deus. Amém. But a man, Mas o homem, each and every man, cada pessoa, is given a will. é dado vontade. God does not impose belief in me. Deus não vai impor dizer acredita em mim. Amém. He does not force people to follow Him. Ele não vai forçar pessoas a lhe seguir. He allows those who hear and accept, Ele permite aqueles que ouvem e aceitam. not under Não por baixo command or pressure, de ordem ou pressão. with a gun, Com arma. receive or die. Recebe ou morre. But He gives us the free will, Mas Ele nos dá a livre vontade. where we choose Onde que escolhemos. either receiving Seja receber or not receiving. ou não receber. Amém. So the will Então a vontade not to sin para não pecar was not with God. não estava com Deus. It was with the man Estava com o that homem. is put in the garden E foi colocado no and jardim. given dominion E dado domínio, and authority autoridade to dominate para dominar and to maintain. e manter. Adam, Adão. Amém. Amém. the intention was not for Adam to sin. A intenção não era para Adão pecar. The intention was for Adam to dominate, A intenção era para Adão dominar, to take care tomar conta and partake. e partilhar. Amém? Amém. But because of wrong intentions, Mas por causa de intenções erradas, what I said in the beginning, o que eu falei no princípio, have tenha right intentions. intenções certas. Because there are people. Porque tem pessoas. Adam didn't know Adão não sabia that there are going to be people que haverão pessoas after him. depois dele. He was making Ele a estava a fazer decision uma decisão which was based on his enjoying. que estava baseado no desfrutar dele. Amém? Hallelujah. Amém? Money does not tell people how to be spent, Dinheiro não fala para pessoas como ser gastado, but people, mas pessoas they tell themselves how to spend. é que falam para eles mesmos como gastar. Amém? Amen. Amém? Adam had the free will Adão tinha a livre vontade of de choosing, escolher. and he chose E ele escolheu to satisfy the body satisfazer o corpo, than to obey the spirit. ao invés de obedecer o espírito.
People choose Pessoas escolhem to enjoy today desfrutar hoje than to save for tomorrow. que guardar para amanhã. Amém. Não sacia. The stomach will never get satisfied. When did you start eating? Quando é que você começou a comer? Since you were born. Desde que você foi nascido. Já parou? Have you ever stopped? Até para sempre. Until forever. Até para sempre está Till comendo. forever you'll be eating. Não sacias. This one will never get satisfied. Aleluia. Amém. Não sacia. It will never get satisfied. Igreja, You are blessed vocês são abençoados to hear these things. por ouvir essas coisas. Amém. Because it's life. Porque é vida. Amém. There are people who are charging Tem pessoas que estão a cobrar for people just to come and speak. para pessoas só ouvirem falar, But you are receiving it for free. mas você está a receber gratuitamente. Amém. Words of encouragement. Palavras de encorajamento, Real life teachings. ensinamentos verdadeiros da vida. Amém. Amém. Yes. The stomach will never be satisfied. A barriga nunca estará satisfeita. The fruit will attract you, A fruta vai te atrair, but it doesn't satisfy. mas ela não satisfaz. Amém. Hallelujah. Amém. He is alone Ele está sozinho with the command, com a ordem, the word. a palavra. The Bible tells us that A Bíblia nos diz que obedience is better than sacrifice. obediência é melhor que sacrifício. He was just supposed to obey. Ele era só obedecer. Amém. He was so just to obey Ele era suposto só a the obedecer command, a ordem, not for his own benefit, não para o benefício but dele, even for the generations to mas come. para as gerações por vir. Your obedience A sua obediência of being an MPA de ser MPE is not just your benefit. não é só para o seu benefício. Your children Os seus will filhos be pastors in this serão ministry. pastores nesse ministério. Your children Os seus will filhos be worship estarão, leaders. serão líderes de Do you tell adoração. me, Mata Jeremiah Vai me dizer que Mata Jeremiah will be there after 5 years, estarão aqui até depois de 5 anos? the 10 years, com barba branca assim. Jeremiah está dançando. The body refuses alone. O corpo nega sozinho. Amém. It refuses alone. Ele nega sozinho. But there is a new generation. Mas tem uma nova geração. Those children we have in the house. Aquelas crianças que temos em casa. And Eliakim, Eliakim, wherever he is, Qualquer lugar que ele está. he is just, ele só está a tocar. Amém. and he doesn't care. Ele não se importa. Why? Por quê? He wants to take over. Ele quer tomar conta. It's a Aí. new É uma generation. nova geração. Amém. Matajoa, Mata Joa. wherever they are. Qualquer lugar que estão. Mata Matamasia. Amásia. I'm speaking these ones because I stay with them. Estou a falar isso porque eu vivo com But I eles. know in your houses, Mas eu sei nas suas casas. we have the daughter of Temos Cheryl. filha de Cheryl. That one is. Aquela She's a prophet. É profeta. And she's like this. E ela é reta. Não é uma pessoa que vai dizer, okay. She's not a okay. person who will say, okay, Even if okay. you talk with her, Mesmo se você falar com ela, you see the boldness in her. você vê a coragem que está nela. You see the confidence in her. Você vê a confiança que está nela. You see that this person, Você vê que essa pessoa she will take the gospel to another level. vai levar o evangelho para um outro nível. There is a time that our time will be finished. Vai chegar um tempo que o nosso tempo vai We'll be acabar. sitting. Vamos estar sentados. And the new E a generation nova will geração be opening new revelations. vai estar abrindo novas revelações. Hallelujah. Amém. It's generational. Isso é de gerações. Amém. Amém. But Adam did not see that. Mas Adão não considerou isso. Did not think about Ele that. não pensou nisso. He was self-centered. Ele estava centralizado nele mesmo. People who are self-centered Pessoas estão centralizadas neles are mesmos. people São pessoas who don't que care não se importam about their spirituality com a sua espiritualidade. because they say it is me. Porque eles dizem sou eu. But not knowing after you they are children. Mas não saber que depois de você tem crianças.
There are things you don't need to speak before your children. Tem coisas que você não precisa falar em frente de suas crianças. Because the children will take your words. Porque as crianças vão levar aquelas suas There are palavras. things you're not supposed to do before your Tem coisas que children. não podes fazer em frente de suas crianças. There are things that you don't have to fofoca before your Tem children. coisas que você não pode fofocar em frente de suas crianças. They will take after you. Vão levar depois de você. The greatest lesson A maior lição is not do as I say. não é faça o que eu digo, It's do as I do. é faça o que eu faço. Abraham was self-centered. Abraão estava centralizado nele mesmo. Adão, Together with junto com Cobra. with the snake. Cobra, Mama Eva. With the snake, Mama Eva. The two of them, Os dois. they were concentrating only about them. Estavam concentrados só neles. About the taste. Sobre Even o sabor. before they ate, Mesmo antes de comerem, they began visualizing começaram a visualizar how it tastes qual é o sabor and the feeling after it. e o sentimento depois disso. They are becoming after it. Eles já estão a ser antes. We are going to be like God. Nós seremos como Deus. Because that was the lies of the devil. Porque eram essas mentiras do diabo. We are going to see. Nós vamos ver. Pray for the Holy Spirit to see. Ora para o Espírito Santo para você ver. Don't look for extra things. Não to see. procura coisas extra para você ver. Amém. Ask for the Spirit of God Peça ao Espírito de Deus to help you see, te ajudar a ver. than for you to seek for extra things Ao invés de você procurar coisas extra that you may become like God. para você ser como Deus. Jesus said, what I do, you do more. Jesus disse: o que eu faço, vocês farão mais. He is not goloso. Ele não é goloso. But the secret is what? Mas o segredo é o quê? Believe in me. Acredite em mim. Amém. Believe in me. Acredite em mim. You do greater Farão if you maior believe in me. se acreditar em mim. Amém. But Adam and the wife, Mas Cobra, Adão e a esposa cobra. and you know, God should reveal before marriage. Deus tem que revelar antes do casamento This is snake under grass. que essa é cobra que está embaixo do capim. Essa. Snake under grass. Cobra no capim. Before you marry. Antes de casar. Hallelujah. Amém. Self-centeredness. Centralizado nele mesmo. Not thinking about Não pensar the garden no jardim and generations to come. e as gerações por vir. And the Bible says, and they ate the tree, the A fruit Bíblia of the diz: tree. e eles comeram a fruta da árvore. They ate the fruit of the tree. Eles comeram a fruta da árvore. And they fell. E eles caíram. Huh? Amém. And if you read the same verse, it tells us that E se ler o mesmo versículo, ele nos diz: they were not judged eles não foram julgados, because there was no law. porque não havia lei. Yeah. Because the purpose of law is to prove, O propósito da lei é provar, is to point é apontar at sin. o pecado. Yeah. We spoke about it last week. Falamos sobre isso na semana passada, That the law que a lei of Moses de Moisés, does not deliver a people. ela não liberta as pessoas. It points to sin, Ela só aponta o pecado, but it does not bring solution. mas não traz solução. Amém. So from Adam Então, de Adão to Moses, para Moisés, they were free. estavam livres. Because what makes Porque o que faz stealing roubar to be a sin para ser pecado, or to be a thing that can be, a person can enter into jail? ou para ser algo que faz alguém entrar na In our prisão? constitution, Na nossa Constituição there is a law. tem uma lei. What rules a country O que reina um país is not the government, não é o governo neither the judges. e nem os It juízes, is the constitution. é a Constituição. Every judgment, Todo julgamento, you can cry and say, você pode chorar, you gave me many years. me deram muitos anos. It's not the judge. Não é o juiz, It's the constitution. é a Constituição. It's written. It's a Está law. escrito, é uma lei. Amém. It is a law. É a lei.
Amém. So there was no law. Então não havia lei. There was no accusation Não havia acusação unto para Moses. Moisés. When the law came, Quando a lei veio, it pointed to sin. apontou o pecado. And we became sinners. E nos tornamos pecadores. Now the Bible says sin entered through one man, Agora a Adam, Bíblia diz que o pecado entrou através de um homem, Adão. even to the man that did not sin, Mesmo para o homem que não pecou, who was to be born 1,000 years later. que era para ser nascido 1000 anos depois. But because the first one, Mas porque o primeiro, who was the representative of all those that were que coming, era o representante de todos que estavam a vir, as much as you are the representative of all assim those como that você are é o coming, representante de todos que estão a vir, not just spiritually, não somente but I'm espiritualmente, talking about life mas para falar physical. da vida física. You are the representative. They Você é o are in you. representante, eles estão em ti. Abraham Abraão wanted a child from his loins, queria filho from his loins, from his que waist. sai dele, His own, who comes próprio from dele, him. que sai dele mesmo. Eliezer was not his. Eliezer não era dele. Amém. Hallelujah. Amém. So there are people who are coming Então tem pessoas que estão a vir. after you. They are in you. Depois de você, estão em ti. Presidents are in us. Presidentes estão em nós. Directors are in us. Diretores estão em nós. Amém. Doctors are in us. Doutores estão em nós. Entrepreneurs are in us. Empreendedores estão em nós. Amém. Amém. But they are waiting Mas estão à espera for a decision from you. de uma decisão de ti. Amém. Diga, apóstolo, está a falar. Apóstolo está a falar. They are waiting for a simple decision. Estão à espera de uma simples decisão. Leave God today. Deixa Deus hoje Go drinking. e vai beber. Go curandeiros. Vai no curandeiro. You see what? Há de ver o quê? All generations. Todas as gerações. Even there is no longer a joker. Mesmo se já não há aquelas majocas, At your house they will do. na sua casa vão fazer. Why? Por quê? Because the forefather Porque o antepassado, o ancestral, began it. começou. Amém? But Sikaremberi, Ok. onde pisa, esse pé da frente. Onde pisa o primeiro pé, This one also pisa. o segundo também vai pisar. What you do, O que você faz, your children will do. os seus filhos vão fazer. Hallelujah. Amém? Adam, Adão he's not thinking about the people to come. não está a pensar nas pessoas que estão a vir. He was lacking Ele tinha wisdom falta de and sabedoria understanding e entendimento that in me, que em mim I have generations eu tenho gerações, and nations nações and continents e continentes of people who will come de pessoas que virão in my likeness. na minha semelhança. Because the people who come after you, all of them, Porque as pessoas que vêm depois de vocês, todos they will have your blood. terão o seu sangue. Amém? Even the 10th generation from you, Mesmo a terceira geração depois de você, go for DNA. vão fazer teste de DNA. Same person. Mesma pessoa. Adam did not think about it. Adão não pensou nisso. He just thought Ele só pensou about satisfying sobre satisfazer himself ele and e his cobra wife. a cobra, a mulher dele. That time. Naquele momento, Not thinking não pensar about sobre the after generation. as gerações futuras. And we were cursed E fomos amaldiçoados, because the first man sinned. porque o primeiro homem pecou. What is sin? O que é pecado? To go Ir against contra the spoken word of a God. palavra falada de Deus. Amém? Not eating the fruit, Não comer a fruta, but getting out of the word of God. mas sair da palavra de Deus. He sinned. Ele pecou. And God said, E Deus disse: the wages of sin a recompensa do pecado is death. é morte. And there was death upon humanity. E houve morte sobre a humanidade. Not because we sinned, Não porque nós pecamos, but because our Father, mas porque o nosso Pai, the one who began us aquele que começou conosco in the flesh, na carne, sinned. pecou. Amém?
That's what the Bible is talking about. É disso que a Bíblia está a falar. Then God comes to rectify. E Deus veio para retificar. The Bible says, now if the first man Adam, A Bíblia diz agora se o primeiro homem Adão, who was the representative of those that were coming, que era o representante daqueles que estavam a not vir, who were present, não que estavam presentes, but who were coming, mas os que estavam a vir, sinned. pecou. Now God Agora Deus brought again the second Adam. trouxe de novo o segundo Adão. The second Adam, O segundo Adão, who was not bringing death, que não estava a trazer morte, but he was bringing life. mas estava a trazer a vida. The first O Adam primeiro Adão brought death, trouxe morte, but the second mas o Adam, segundo Adão, which was Jesus que era Christ, Jesus Cristo, who came que veio as the beginning como princípio of a New Testament do change Novo Testamento, of a people das who pessoas are born que são not nascidas by the blood, não pelo sangue, but mas by the word of God. pela palavra de Deus. Not the blood of their fathers, Não pelo sangue de seus but pais, by the word of mas God, pela palavra de by the Deus, Spirit, pelo Espírito, by the blood of Jesus. pelo sangue de Jesus. Amém. We are not of human. Não somos humanos. We don't have human blood. Não temos o sangue humano. We are not the will of our parents. Não somos a vontade dos nossos pais. Amém. You are not the will of your parents. Você não é vontade dos seus pais. Amém. You are not the will of your parents. Você não é vontade dos seus pais. Amém. But we are the word of God. Mas somos a palavra de Deus. We have a price upon us. Temos um preço sobre nós. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. Amém. The blood of O Jesus. sangue de Jesus, Which is much powerful que é mais poderoso than the blood of our fathers. que sangue dos nossos pais. Amém. Because first Adam Porque o primeiro Adão made a case upon us fez maldição sobre nós, that we were supposed to die. que nós tínhamos que morrer. Amém. There was no two ways about it. Não tinha duas formas. We were supposed to die. Nós devíamos morrer. But the second Adam Mas o segundo Adão came veio by his blood pelo sangue to dele redeem man para redimir o homem from death. da morte. Amém. The Bible said his blood redeemed us A from Bíblia diz que o death. sangue dele nos redimiu da morte. His death A morte dele separated us nos separou from the power do poder that had dominion que tinha domínio over our life, sobre nossas vidas, which was death. que era a morte. Amém. He died Ele morreu that by his death para que pela morte dele we might live. nós possamos viver. Amém. Alguém Thank you, diga Lord. glória a Deus. Glória a Deus. Alguém diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Alguém diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. The purpose of the second Adam O propósito do segundo Adão was for redemption. era para a redenção. Amém. The purpose of the first Adam O propósito do primeiro Adão was for destruction. era para a destruição. Was to call death, to bring death. Era para trazer a morte. But the second Adam Mas o segundo Adão was to release life. era para liberar a vida. Amém. Yes, Lord. The Bible said where sin had power, E a Bíblia diz onde que o pecado tinha poder, where sin abounded onde que o pecado habitava, through the knowledge of the law. através do conhecimento da lei. It says so Diz que assim life abides a vida habita through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Where there was death, Onde que havia morte. so the purpose of the law, Então o propósito da lei, it came to reveal sin, ela veio para revelar o pecado, that there will be more life, that Para life que- will abide. para que a vida possa habitar. Amém. Thank you, Lord. Are you getting it? Estão a entender? Read Amém. the last week, abanda, abunda, abinda, abinda. Okay, that one. Read that one. Amém. No último versículo 20, Sin. assim diz: Ah, porém, Ah. sobreveio a lei para que ah, o pecado Aham. abundasse. uh-huh. Mas onde Ah. o pecado abundou, Ah. superabundou a graça. A graça. Amém. The law came A lei veio to empower sin. para dar poder ao pecado. Huh? Amém. The law, the law came A lei veio to reveal sin, para revelar o pecado which was hidden. que estava escondido. Though it was done, Mesmo que foi feito, but it was hidden mas estava escondido. because there was nothing to reveal Porque não it. tinha nada para revelar. There was nothing to show Não tinha nada para the mostrar existence, to manifest a the existência, existence. para manifestar a So if existência. there was no manifestation Então se não havia of the manifestação existence of sin, da existência do then pecado, grace was not going to então a manifest. graça não seria manifestada. And the grace we are talking about, E a graça que estamos a it falar
libertar. came through the cross. Ela veio através da cruz. Through Jesus Através de Christ. Jesus Because the Cristo. Bible says grace and mercy. Porque a Bíblia diz graça e came misericórdia. through Jesus Christ. Veio através de Jesus So Cristo. if the law Então a had lei, not pointed to sin, se não apontasse o then pecado, Jesus was not supposed to die. então Jesus não ia Because morrer. the reason Porque a razão that Jesus came que Jesus to die, veio para morrer, he was about to override era para ele or to passar, be era above para estar the acima case of the law. da maldição da lei. Amém. Yeah. Are you getting it? Estão a entender? Amém. If there was no law, Se não houvesse lei, there was not going to be the blood of Jesus. não haveria o sangue de Jesus. Because the law Porque a lei was going to remain, ia permanecer, or the sin ou o pecado was going to remain ia permanecer unidentified. sem ser identificado. But God, Mas Deus He brought the law trouxe a lei through the man, através do homem, Moses, Moisés, that He may prove para que pudesse provar that you sinned. que você pecou, That by that para que por approval, essa prova God was going to raise Deus ia Jesus, levantar who Jesus, was going to die. ia morrer, That the grace para que a graça that we acquire que adquirimos in Jesus, em Jesus was going to be above pudesse estar the acima power do of poder, sin. do pecado. Oh, can Thank say you, amen. Lord. Amém. Thank you, Jesus. Amém. Then Paul understood it. Paul Paulo understood entendeu. it. And he writes, he says, there is no condemnation. E escreveu, diz, portanto, já não há Because condenação. there is the abundance of grace Porque a abundância da that has graça been revealed in que Jesus foi revelada Christ. em Jesus There is Cristo. no more sinner. Já não há pecador. There is no more sinner. Já não há pecador. Why? Por quê? Because grace Porque a graça came veio to overabound para estar acima, where sin onde que o was pecado dominating. estava a dominar. When grace came, Quando a graça it veio, came to neutralize Ela sin. veio para neutralizar o By the pecado. grace Pela graça of the Lord do Jesus, Senhor Jesus. there is no more sinner. Não há mais pecador. Because all sinners Todos os were pecadores washed foram by lavados the blood pelo sangue on the cross. na cruz. Amém. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amém. Thank you, Lord. Glory be to God. Glórias a Deus. Glory be to God. Glórias a Deus. Glory be to God. Glórias a Deus. Glory be to God. Glórias a I Deus. said, glory be to Mas God. glórias a Deus. The law has no power over A lei us. não tem poder sobre nós. Condemnation will not work in us. Condenação não vai funcionar em I nós. am not of my father's Eu não blood. sou do sangue do meu pai. Cut me Me corta. and cut Me Jesus. corta, Jesus. We are brothers. Nós somos irmãos. One father, Pai, one mother, uma mãe, the Holy Spirit. o Espírito Santo. Because Hey! the Holy Ghost, Porque o Espírito which Santo was in que Jesus, estava em Jesus the same é o that is mesmo in que you, está em ti. not your father's blood. Não o sangue do seu pai. That's why É por isso, where your brothers onde seus and your irmãos e sisters suas irmãs who carry que carregam the blood o sangue of the parents do pai are failing, estão a falhar. you are excelling. Você está a passar. Yes. Amém. You are excelling. Você está expandindo. You are not like them. Você não é como eles. They have human blood. Eles têm sangue humano. You have divine Você blood. tem sangue divino. My God, my God, my God. I say they have human blood. Eles têm o sangue humano. You have divine Você tem blood. sangue divino. You have the blood of heaven. Você tem sangue do céu. The blood of O God. sangue de Not Deus. the will of your father. Não a vontade do seu pai. But the will of Mas a God. vontade de How Deus. can we be condemned Como podemos ser when condenados? there is a blood? Onde que há sangue? I say it is red, Ele diz que é vermelho. but it washes white. Mas ele lava para ficar Where branco. did you see it? Onde que você já viu? Red blood Sangue vermelho. washes white. Lavar para branco. My God. Only the blood of Jesus. Somente o sangue de Jesus. Only the blood of Jesus. Somente o sangue de Jesus. The law came to reveal sin. A lei veio para revelar o pecado. We thank you, God, Te agradecemos, for Deus, revealing sin. por revelar o pecado. Because if sin was not revealed, Porque se o pecado não fosse there was revelado, not going to be the cross. não haveria a cruz. So the cross came Então a cruz veio that by the grace of the para que cross, pela graça da cruz, the purpose of the o cross propósito da cruz is to give us grace. é para nos dar a graça. The purpose of the O cross propósito da cruz is to qualify é para qualificar we who were outside nós que estávamos the fora plan of God, do plano de that Deus we can become children. para sermos filhos. That's why the cross É por isso a is cruz like this. é assim. It was reuniting Estávamos reunindo all the people of God. as pessoas
God Deus and the e people o of seu God, povo. we were the other side. Nós estávamos do outro lado. And God was the other E Deus side. do outro lado. And there was the need for the cross. E havia necessidade da cruz. That there can be a bridge. Para que houvesse uma And ponte. Jesus says, E Jesus disse: nobody ninguém can get to the Father pode chegar ao without Pai passing through me. sem passar por mim. I am the doorway Eu sou a porta to the Father. para o Pai. Know me. Conhece a You mim. know God. Conheces Deus. Believe in me. Acredita em You mim. believe in the Acreditas no Father. Pai. Love me. Ama-me. Love the Father. Amas o Pai. You will not die. Você não morrerá. You will not die. Você não morrerá. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Grace Graça is above está acima the case of the law. da maldição da lei. Amém. Grace is above what they say in your family. Graça está acima daquilo que falaram na sua família. Grace is above about what is happening in your family. Graça está acima do que está acontecendo na sua família. It's not about prayer. Não é sobre oração. Grace and prayer doesn't work Graça e together. oração não trabalham The juntos. Bible says grace is a free gift. A Bíblia diz que graça é um dom dado It gratuitamente. is a free gift. É dado Where gratuitamente. people who just believe Onde pessoas que só are acreditam paid for their believing. foram pagos por eles For their acreditar. believing. Por eles acreditar. Just believe in Jesus. Só acreditar em And Jesus. grace will E a abide. graça habita. It will have dominion Terá domínio in your life na sua vida over the power of sobre o sin. poder do pecado. Amém. Thank you, The Lord. limitation that we are having A limitação que estamos a ter is about the sins of our é por forefathers causa dos pecados dos nossos who antepassados, died poor. que morreram It pobres. is about our forefathers É por causa dos nossos antepassados, who looked for que drogas, procuraram drogas trying to become rich, a tentar ser ricos, trying to protect their tentar families. proteger a But família, they didn't know mas não that sabiam whatever you do, que qualquer coisa que you pay fizer, the price. você vai pagar o Either preço, good or bad. seja bom ou mal, You pay the price. você paga o They preço. did not know that. Eles não sabiam disso, But there is Jesus mas tem Jesus who gave us grace. que nos deu a graça, That by the que grace pela graça which came que veio to override, para passar, to have power para ter poder over the case sobre a maldição of the law da lei that was in your que family, estava na sua where família, the law onde que a lei is pointing está a apontar to every member cada membro in your family na sua família that your sekuru que o seu avô did this. fez isso. He looked for Ele droga. procurou droga. Não pagou Ele curandeiro. pegou isso droga. Every child Cada criança is to be cast. tem que ser Then amaldiçoada. came grace. Daí veio a graça. When Jesus Quando Jesus was nailed on the foi cross, pregado na cruz, grace a graça became above tornou-se acima the law, da lei, crushed the law, esmagou a lei, broke the law, quebrou a lei and declared e declarou: no more não há condemnation mais condenação for them that are in para Christ aqueles Jesus. que estão em Cristo Those Jesus, that are bought by the aqueles que são blood, nascidos pelo not sangue, by the will of a não man, pela vontade but they are humana, bought by the will mas of nascidos God. pela vontade de You are Deus. not cast. Não é Change amaldiçoado. your mindset. Muda a sua mentalidade. You are not cast. Você não é amaldiçoado. Change your thinking. Muda o seu pensar. You are not what you think you Você não are. é o que pensa que você Jesus é. died for you. Jesus morreu por você. He died for you. Ele morreu por você. Purpose O propósito was not for him to não die, era para ele morrer, but he was to qualify the mas unqualified. ele era para qualificar o que não era That qualificado. is the meaning of grace. Esse é o significado da graça. To empower the powerless. Dar força àquele que não tinha força. To make rich the poor. Fazer rico aquele que era pobre. Health to the sick. Dar saúde ao doente. Children to the barren. Criança aquele que era That's estéril. the reason Jesus Essa é a died. razão que Jesus morreu. Break the law, Para quebrar a lei. which was a Que era limitation limitação. for men to access God. Para o homem ter acesso a Deus. Diga, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sei Eu que sei eu não sou amaldiçoado. que eu não sou amaldiçoado. Diga eu sei Eu que sei eu não sou que eu amaldiçoado. não sou amaldiçoado. Diga eu sei Eu sei que eu não sou que eu amaldiçoado. não sou Eu amaldiçoado. tenho graça. Eu tenho graça. Eu vivo pela Eu graça. 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 vivo pela graça. Aquela graça Pela graça que foi manifestado, que foi manifestado na cruz, na cruz. está em mim. Está em mim. Deus te abençoe. God bless you. God bless you. Deus te abençoe. Change your mindset. Muda a sua mentalidade. You
Você are the candidate, é o candidato, the next candidate o próximo candidato of prosperity. da prosperidade. Amém. You are the next candidate Você é o próximo candidato of good health. de boa saúde. You are the next candidate Você é o próximo candidato of joy. de alegria. There are people who doesn't know what it is to be Tem joyous. pessoas que não sabem o que é estar alegre. They have no reason to be happy. Eles não têm razão de estar alegre. You are the next candidate Você é o próximo candidato to be happy. de estar feliz. And I pray that my God surprise you. E é hora que meu Deus te surpreenda. I pray that my God surprise Hora you. que meu Deus te surpreenda. Let God surprise you. Deus te surpreenda. You are the next candidate Você é o próximo candidato to give a testimony. a testemunhar. Thank you, Lord. Because grace came Porque a graça veio to have power over the law, para ter poder sobre a lei. Thank you, which was Jesus. your limitation. Que era a sua limitação. Vamos dar. Let us give. Thank you, Jesus. Vamos dar. Let us give. Let's come and give. Father, we thank you Podemos vir dar, Pai, te for agradecemos. the entrance of your word. Porque a entrada da sua palavra Gives light dá luz and power. e poder. It empowers our faith. Fortifica a nossa fé. Keeps us Nos equipa to know who we are. a saber quem nós somos. We are the sons of God. Nós somos filhos de Deus. We are the candidates of grace. Somos candidatos da graça. Thank you for the grace Obrigado pela graça that was manifested on the que cross. foi manifestada na cruz. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Amen. Amém. Vamos dar. Let us give.